Nós estamos agora já no mês de maio, deixamos para trás o mês da generosidade, que foi abril, deixamos para trás o mês de servir, que foi março, deixamos para trás o mês do amor, que foi fevereiro, mas em todo esse ano, a nossa igreja tem trabalhado o igreja sendo igreja. E como as coisas são, né, querido? No momento e num ano que a gente trabalha igreja sendo igreja, nós somos provados em ser igreja, fora da igreja. Porque por muitas das vezes nós limitamos que a nossa vida de cristão, a nossa forma de cristão, o nosso cristianismo estava limitado às paredes da igreja, a parede de um templo. E nesse momento a gente começou a aprender que a igreja é igreja em qualquer lugar. A igreja é igreja em todos os lugares. Você na sua casa hoje está sendo igreja. Você talvez aí trabalhando, tem muitos irmãos que dirigem Uber e estão trabalhando, e estão lá com o áudio ligado e escutando. Está sendo igreja. É o momento de nós provarmos que somos aquilo que dizemos que somos. E nós entramos em maio, o mês da família, o qual nós celebramos aqui. Nós temos vivido alguns dias já de muita alegria, porque nós temos recebido os devocionais que têm abençoado a nossa vida. Esse mês todo você vai estar recebendo aí, você que faz parte da nossa igreja, está nos grupos de WhatsApp, você tem recebido o devocional todos os dias. Você que não faz, mas segue a nossa igreja nas redes sociais, tem recebido por lá também todo o material de devocional todos os dias. E como é bom poder compartilhar isso com você. E como é bom nós podemos aprender mais do Senhor, podemos viver mais do Senhor, trazer ensinamentos com conceitos bíblicos para dentro da nossa família. Em um momento que a família tem sido provada em todas as coisas. Nós temos sido provados na paciência, no amor, na generosidade, na forma de servir, porque nós estamos mais conectados. Agora nós estamos muito mais perto, por muito mais tempo. E agora sim estamos sendo provados se somos família, se somos aquilo que dizemos ser, querido. Então nesse mês da família, eu quero que você fique conectado com a gente. Que você possa, no finalzinho a gente vai colocar aqui embaixo, mais ou menos aqui embaixo, as nossas redes sociais. E você vai poder acessá-las e participar dos devocionais. E receber todos os dias a palavra, uma porção da palavra de Deus. Ao qual eu tenho certeza que vai abençoar você, a sua família, a sua casa. Amém? Eu quero te encorajar a isso, que você todos os dias esteja ligado com a gente, esteja conosco nisso, vivendo esse momento de família, vivendo esse momento de comunhão, e que para a glória de Deus você seja transformado todos os dias, você seja abençoado todos os dias, mas mais do que isso, para a glória de Deus, que você seja um abençoador todos os dias, que você seja uma mão do Senhor todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe pela gloriosa presença dEle. Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. Uma coisa que é muito trabalhada e tem que ser trabalhada todos os dias da nossa vida, porque o perdão ele faz muitas coisas acontecerem, tanto em nós quanto através de nós. Por que eu estou dizendo por que o perdão faz acontecer? Se você vê o significado de perdão, ele é remissão. Remissão, absolvição. Absolvição do quê? De culpa, de pena, de ofensa, de uma dívida. E essa remissão, ela precisa ser dada todos os dias. Muitas das vezes não é o que o nosso coração quer. Muitas das vezes não é o que a nossa razão e o nosso intelecto quer. Quebrar essa questão de dar o perdão, de entregar o perdão, de conceder o perdão, de remir a outra pessoa do erro que ela cometeu contra você. Eu sei que parece um desafio, mas hoje aqui, em poucos minutos, eu quero ser muito breve naquilo que eu vou falar.
Nós vamos ter aqui a oportunidade de entender o que é o perdão, de ver o que é o perdão e de como nós vamos aplicar o perdão na vida das pessoas. Eu quero que você esteja ligado. Se você está aí na sua casa agora, que você possa, junto com a sua família, estar conectado e começar a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E aprove a Deus, como diz os antigos pregadores, aprove a Deus que essa palavra de perdão fosse no dia do culto em que nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um marco para a nossa vida de cristão. Ela é um marco para a nossa vida que tomamos a decisão de servir a Jesus por aquilo que Ele nos fez. E o que Ele nos fez, a primeira dessas coisas, foi a remissão, o perdão dos nossos pecados através do seu sacrifício. Então nessa manhã eu quero que você fique ligado rapidamente. Eu vou repetir isso para você, eu não quero te enfadar nessa manhã, eu quero que você esteja ligado e que você compreenda, e mais do que isso, você comece a viver tudo aquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Mas eu quero desde já que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus o respondeu: Eu lhe digo, não 7, mas até 70 vezes 7. Vou repetir de novo o versículo 22. Jesus o respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus discorre dizendo: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo aquilo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e o implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me, pague-me, pague-me o que o deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e também lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros conservos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo como tive de você? Irado o seu senhor o entregou à mão dos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quero junto com você agora orarmos por aquilo que Deus tem a liberar nessa manhã. Que você possa fechar os seus olhos aonde você estiver agora. Pai, nós estamos na Tua presença. E como é bom estar aqui, poder ouvir, ó Deus, da Tua palavra, poder adorar o Senhor com louvores, poder entrar, Senhor, nessa atmosfera, nesse ambiente do Senhor, um ambiente de glória, um ambiente de poder, um ambiente de unção. Pai, nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da Tua palavra, que a Tua palavra nesta manhã seja uma boa semente, que o nosso coração seja uma terra fértil, ó Pai. Que o Senhor possa depositar essa semente, que ela venha crescer, se fortalecer e para a glória do Teu nome, que ela venha frutificar todos os dias. Que nós possamos nos alimentar dessa palavra e alimentar
a outros também com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando agora, e que os nossos corações e os nossos ouvidos e a nossa mente possa estar totalmente receptiva. Aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã é o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos então o que é perdão. Eu já te disse que perdão é remissão, é absolvição. Como esse servo, esse rei fez ao seu servo. Ele o redimiu, ele tirou, ele quitou, ele tirou o peso da dívida que existia sobre aquele servo. Isso é o perdão. Esta é a remissão, e ela pode ser colocada sobre uma pena, sobre uma ordenança, sobre uma ofensa, sobre uma culpa, sobre uma dívida. Tudo isso pode ser perdoado. Então, para que você entenda o que é perdão, perdão é anular, perdão é quitar, perdão é absolver, é redimir alguém de algo ou alguma coisa que ela te fez. Talvez você tenha na sua vida algumas marcas de perdão, ou que você perdoou alguém, ou que você foi perdoado. Mas se você é cristão, perdoado você já foi, você já viveu isso. Porque quando você levantou as suas mãos e se rendeu ao Senhor e entregou a sua vida a Ele, pelo poder que há no sangue de Jesus, o redimiu de todo o pecado. Toda a dívida que você tinha foi paga por esse perdão, por essa remissão. Então você, como cristão, já recebeu na sua vida, sobre a sua vida, o perdão. Mas muitas das vezes você pode ainda ter dúvida do que é o perdão e como ele funciona. Querido, vou começar te dizendo que o perdão é algo de Deus. É algo de Deus, porque de nós mesmos, no nosso intelecto, na nossa razão, no nosso jeito de pensar, na nossa forma de agir, muitas das vezes você, por você mesmo, nunca vai conseguir definir o que é o perdão. Porque a nossa carne, porque o nosso jeito de ser, porque o nosso jeito de pensar, porque aquilo que fizeram conosco, tudo isso pode culminar a você pensar que não dá para perdoar, não dá para ser benevolente, não dá para ser bondoso, não dá para ser generoso e perdoar alguém. Mas quando Deus revela a você e sobre você uma graça, um perdão, aí o teu espírito começa a reconhecer que é possível perdoar. Muitas pessoas ainda vivem sobre a clausura, sobre as algemas, sobre o peso de não ser perdoado, sobre estar num status de sempre devedor, estar sempre num status de culpado, estar sempre num estado ou num status de alguém que tem uma dívida, porque ainda não experimentou o perdão de Deus. Ainda não experimentou aquilo que Ele pode dar para nós, aquilo que Ele pode lançar sobre as nossas vidas, aquilo que Ele pode tirar de nós através de um perdão, de uma remissão. Mas nessa manhã eu creio que você e a sua casa vão receber esse perdão, vão entender esse perdão. E mais do que isso, vocês vão começar a viver esse perdão. Eu quero primeiro te dizer isso, o perdão é algo de Deus. O perdão é algo divino, é algo que nasce no coração de Deus e que Ele derrama sobre nós e que nós começamos a entender aqui a máxima humana, a máxima intelectual, o maior massa de pensamento, agora já não serve mais, porque aquilo que o Senhor fez toma um espaço tão grande dentro de nós, que você começa a entender, que você começa a viver, que você começa a se sentir perdoado. Então, é algo de Deus, que nasceu no coração de Deus e veio sobre o nosso coração. Uma outra característica do perdão, para que você entenda, o perdão, ele é um ato de amor, ele é um ato de generosidade, ele é um ato de libertação.
Muitas pessoas vivem aprisionadas porque não receberam perdão, mas outras pessoas, a grande maioria, estão aprisionadas porque não liberaram o perdão, não liberaram a pessoa da culpa, não liberaram a pessoa da dívida, não liberaram a pessoa da ofensa, não liberaram a pessoa daquilo que ela cometeu contra você. E muitas das vezes essa pessoa já pode até ter pedido perdão, essa pessoa já se desculpou, essa pessoa já foi até você, já te procurou, já fez tudo que poderia fazer, mas você não perdoou. Você não abriu, você não liberou, você não desculpou, você não remiu essa pessoa. E com isso, existem dois escravos na mesma situação. E muitas das vezes, quem não perdoa acha que o outro é escravo, mas se esquece que ele também é um escravo. Então, perdão é um ato de amor, perdão é um ato de servir, perdão é um ato de generosidade, perdão é um ato libertador, querido. Você tem que entender isso. A sua vida e você, o seu coração, precisa entender isso. E que você que se diz cristão, nós que nos dizemos cristão, nós temos que entender que se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, se nós queremos ter o caráter de Jesus, se nós queremos ter e refletir ao mundo aquilo que Ele fez por nós, nós temos que perdoar, nós temos que exercer o perdão, nós temos que liberar o perdão, nós temos que ser alguém que não se prende, não se amarra, não se encarcera na questão do perdoar. Mas você pode dizer, Wanderson, eu acredito que tem muita gente que é cristão e não perdoou. Querido, eu vou ser duro no que eu vou te dizer. Mas se você não perdoou, você ainda não recebeu um caráter de Cristo. Não recebeu um caráter de Cristo. Não recebeu a essência de Cristo. Ah, mas é difícil, dói, eu não consigo, toda vez que eu olho, eu lembro, toda hora que eu penso, me dá raiva, eu tenho vontade de bater, eu tenho vontade de esganar. Querido, se você ainda está nessa condição, quero te dizer uma coisa, hoje é tempo de você voltar atrás e começar a carregar em você o caráter de Cristo. E por que eu digo que era um caráter de Cristo? Fazia parte do caráter dele o perdão. Porque no momento mais assolador, no momento mais difícil, que nós vamos celebrar daqui a pouco, esse momento de sacrifício, em que todos estavam lá embaixo, gritando, xingando, cuspindo, batendo, ele teve um caráter, um posicionamento, de olhar e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele numa condição de réu, ele numa condição de alguém que estava sofrendo, ele numa condição de levar chicotadas, de levar açoites, de ter o seu lado perfurado, de levar na sua cabeça uma coroa de espinhos, de receber vinagre ao invés de água. Querido, ele numa condição totalmente debilitada, teve um caráter sobrenatural, um caráter para refletir a glória do Pai e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se nós falamos que somos cristãos, se nós declaramos ao mundo que somos cristãos, esse caráter, esse ato, essa essência de Deus precisa estar em nós. Então, se você é um vulgo cristão, mas não perdoa, eu quero te encorajar hoje a primeiro começar a mudar o seu caráter de cristão, a começar a ser e ter um coração perdoador, um coração que perdoa, um coração benevolente, um coração generoso, um coração amoroso, um coração libertador para a vida de outras pessoas. E talvez você ainda não exerceu perdão, você não perdoou porque você ainda não recebeu esse perdão no seu coração. Talvez você é alguém que anda debaixo do jugo da culpa.
Talvez você é alguém que ainda anda debaixo do jugo da dívida. Talvez você é alguém que anda sobre o jugo de uma pena ou de uma ofensa. Você ainda vive naquilo que te prende. Você em nenhum momento conseguiu observar, em nenhum momento conseguiu compreender, em nenhum momento você conseguiu receber o perdão de Deus. Talvez porque você se julga incapaz, talvez porque você se julga muito culpado, talvez você se julga a pior pessoa do mundo e por isso eu não mereço perdão. Querido, eu quero te dizer uma coisa: você hoje pode e vai receber perdão se o seu coração estiver aberto para isso. Da mesma forma que essa parábola de Jesus nos traz que um senhor chamou os seus servos e queria cobrá-lo, mas quando este servo pediu e implorou por misericórdia, ele concedeu o perdão, ele concedeu a absolvição, ele concedeu a quitação. É a mesma forma que hoje Jesus está aqui neste lugar, está aí do seu lado, e ele quer ouvir de você uma frase sequer que diga assim: Pai, só me perdoa, eu preciso do teu perdão. E eu tenho certeza, querido, dentro da tua casa, dentro do teu lar, eu não sei na onde você está, mas você hoje pode receber do perdão do Senhor. Você hoje pode viver esse perdão na tua vida e começar a tirar de você toda a culpa, toda a mágoa, toda a dívida, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisiona. Você hoje talvez, agora entendendo o que é perdão, entendendo o que é perdoar, entendendo de onde vem, entendendo quem tem o caráter, entendendo as características, talvez assim, a partir de agora, você receba esse perdão sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz, no Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que você tivesse perdão, remissão, quitação, que você pudesse ser livre de toda a amarra, de toda a cadeia, de toda a algema, de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a dívida, de toda a ofensa. Você hoje pode receber o perdão, você hoje pode viver esse perdão. Querido, você não precisa mais chorar, você não precisa mais se culpar, você não precisa mais se martirizar, você não precisa mais se colocar para baixo nessa depressão, nessa tristeza profunda, achando que o que você fez, o que você realizou não é digno de perdão. Sabe por quê? Não existe nada que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso Senhor não possa perdoar. Ele é um homem hoje aqui na tua frente, ele é um Deus hoje aqui na tua frente, que está de braços abertos te dizendo: eu posso perdoar. O mais profundo, o mais pesado, o mais, na linguagem de hoje, vamos traduzir, o mais cabuloso dos seus pecados, querido. Deus pode perdoar. Ele é remissão para todo tipo de pecado. Não há nada que Ele não possa fazer. E hoje Ele te convida a viver esse perdão. Não importa a sua transgressão, não importa o que você fez, não importa o que você realizou, Ele pode perdoar o seu pecado. Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer te transformar numa nova criatura. Ele quer te dar um novo coração, uma nova mente, uma nova visão. Ele quer mudar tudo dentro de você e fazer de você uma nova criatura. Aquele sacrifício na cruz, que nós vamos celebrar daqui a pouco. E talvez você está assistindo, e há quantos anos você está dentro da igreja, e até agora não entendeu o valor dessa celebração. Por que nós tomamos o vinho e comemos o pão? Por quê? Porque Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E receba sobre você, e receba sobre mim, e receba sobre nós um perdão genuíno, um perdão que não te culpa mais, um perdão que não aponta os seus erros mais, um perdão que não aponta as tuas falhas mais, um perdão que não vive no passado, te jogando, como na expressão popular, te jogando na cara todas as vezes que você errou, te jogando na cara todas as vezes que você errou, te jogando na cara todas as vezes que você pisou fora daquilo que era para fazer.
Querido, hoje Deus tem perdão para a tua vida. Hoje Ele tem perdão e Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a tua situação. Ele quer mudar o seu status de vida. Ele quer mudar a tua visão, a tua mente, o teu coração. Ele quer entrar em você e aplicar sobre você um perdão celestial, um perdão genuíno, um perdão divino, para que você possa derramar isso sobre a vida de outras pessoas. Por isso eu quero te convidar, assim como diz lá em Provérbios 28:13, a confessar hoje diante do Senhor, a falar diante dEle, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é transgressão, tudo aquilo que te culpa. E depois que você entregar isso, que você abandone essas práticas, que você possa abandonar o pecado, que você possa abandonar a mentira, a transgressão, para viver e alcançar o perdão do Senhor. A Bíblia vai dizer, aquele que confessa, abandona, este sim alcança misericórdia. Querido, em todo tempo é momento de você fazer isso. Não existe, eu vou repetir novamente, não existe nada que o nosso Deus não possa perdoar. Não existe nada que o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos remiu, nos redimiu, aquele que anulou a nossa culpa, aquele que pagou a nossa dívida, aquele que quitou tudo que era nosso, não existe nada que Ele não possa perdoar. Talvez você está aí na sua casa agora, chorando por algo que você fez. Eu sei foi ruim, eu sei foi maldoso, eu sei feriu pessoas, eu sei de tudo isso, mas eu sei que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado, para que você possa viver uma nova vida, uma nova história, um novo rumo, um novo do Senhor sobre você. Não é hora de você agora pensar em desistir. Querido, eu vou falar sobre algo que tem acontecido nesses momentos de pandemia no Brasil e no mundo, para ser mais específico. Por exemplo, a Espanha, eu já disse isso aqui em outras vezes. Na Espanha, sabe o que aumentou nesse período de quarentena? A violência doméstica. As famílias não estavam mais acostumadas a estar juntas o tempo todo. Não estavam mais acostumadas a passar 12, 13, 15 horas no mesmo teto, na mesma sala, vendo o outro o tempo todo. As famílias já não estavam mais acostumadas a isso. E juntou a isso também problemas financeiros. Juntou a isso também desemprego. Juntou a isso também um problema de saúde. E tudo isso foi formando a mente para que eles se agredissem, para que eles partissem para a violência. Isso é um dado na Espanha. Isso cresceu assustadoramente, mais de 70%. Quer um outro dado envolvendo família? Nós estamos no mês da família, vamos focar nisso também. Quer um outro dado? A televisão, a mídia, os canais, a internet, elas falam muito que na Itália subiu o número de mortes pelo Covid. Isso é verdade. Mas o que eles não estão dizendo é que muitas pessoas estão se suicidando porque se sentem sozinhas. Muitas pessoas estão se suicidando, estão tirando a vida porque não tem mais esperança. Muitas delas, e pode crer nisso, muitas delas estão achando em si culpas que elas tinham esquecido. Coisas que já nem tocavam mais o coração delas e que elas foram lembrando pela condição de estarem sozinhas, de estarem solitárias. E o inimigo da nossa mente começar a trabalhar nas mentes a ponto de que elas tirassem a própria vida. Então o número de suicídios na Itália, ele aumentou consideravelmente. Isso também pode ter certeza, está acontecendo no Brasil. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele não te criou para que você se sentisse ou fosse solitário. Ele te criou para que você tivesse a certeza que do teu lado sempre existe um amigo, e esse amigo se chama Espírito Santo. Jesus, quando foi assunto ao céu, quando subiu, Ele falou: eu vou preparar o lugar, mas deixarei com vocês o Espírito Santo de Deus. É Ele quem está do seu lado agora. É Ele que nesse momento que você está aí desesperado, chorando porque errou, porque pecou, ou porque, enfim, por tantas coisas que aconteceram,
e você não consegue mais se ver perdoado, você não consegue mais ver o perdão do Senhor. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor nos levantou aqui, nesse momento de adoração tão lindo, nesse momento de celebração tão lindo, para te dizer que existe esperança no Senhor, que existe perdão no Senhor, que existe remissão no Senhor, que existe quitação de dívida no Senhor. E você vai viver isso em nome de Jesus. Nós estamos aqui para declarar isso com você e te incentivar. Confesse ao Senhor agora as suas debilidades. Confesse ao Senhor, confesse ao Senhor. Comece a abandonar desde já as suas práticas pecaminosas. Comece a deixar o pecado de lado. Começa a afastar da tua vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não louva, tudo aquilo que não glorifica, tudo aquilo que não é de Deus. E comece a receber agora o perdão do Senhor. O perdão do Senhor. O perdão do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que você possa receber isso do Senhor agora. Querido, e mais do que saber o que é o perdão, e mais do que receber o perdão, nós já dissemos aqui que nós não somos uma represa. Tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor fez, é para que nós sejamos como um rio, que isso possa fluir através de nós. O amor que nós recebemos, nós como um rio, derramamos na vida de outras pessoas. O servir do Senhor que nós recebemos sobre nós, nós derramamos nas outras vidas. A generosidade que nasceu no coração de Deus e foi derramada sobre nós, é para que nós derramássemos na vida de outras pessoas. E eu faço um parênteses aqui, com que tempo lindo está sendo esse tempo de generosidade. Nós aqui, essa família IECP, tem conseguido angariar recursos, alimentos, mantimentos, e temos servido a vida de pessoas que estão em necessidades. Está aqui a Tamires, e ela pode até me dizer que tem mais de 60 famílias já. Mais de 65 famílias já foram ajudadas por aquilo, pelo ato de generosidade que você está tendo, que a tua família está tendo, que a tua vizinhança está tendo, que o teu prédio está fazendo. Querido, tudo isso é para demonstrar que nós não somos uma represa. Aquilo que Deus derrama em nós não fica parado em nós. A bênção que nós recebemos nós não retemos, mas nós compartilhamos, nós derramamos, nós abençoamos, nós fluímos naquilo que Deus tem feito em nós. E querido, se você entendeu o que é perdão e agora recebeu o perdão, isso não pode ficar represado em você, isso não pode ficar guardado dentro do teu coração, isso não pode ser uma verdade só para você, isso tem que ser uma verdade para a vida das outras pessoas. Sabe por quê? Porque você vai começar a fluir nesse perdão, você vai começar a derramar esse perdão, você vai começar a perdoar aqueles que te ofenderam, você vai começar a perdoar aqueles que fizeram algo contra a tua vida, você vai começar a perdoar. Sabe por quê? Eu tenho uma máxima sobre mim, eu vou tomar, dá um glória a Deus que eu tomo uma água aqui. Para que você entenda quão é importante que você perdoe as pessoas. Eu já disse isso no começo, mas talvez não ficou tão claro. Se eu posso ilustrar isso para você, a questão do perdão. E quando você aprisiona alguém numa culpa, quando você aprisiona alguém numa dívida, numa ofensa, ou o que seja, em qualquer coisa que essa pessoa te fez, você é alguém que está trancando uma pessoa na prisão. Mas mais do que isso, você está se trancando com ela nessa prisão. É alguém que fecha uma cela, um cárcere pelo lado de dentro, e nessa cela, e nesse cárcere, e nessa masmorra, fica você e a pessoa que te ofendeu. Quando você não libera perdão, você está preso a outra pessoa, você está preso com outra pessoa. Talvez você nunca entendeu isso. E quantas vezes talvez você já disse: eu não perdoo, ela não merece perdão, olha o que ela fez comigo, eu não merecia isso, olha quem eu sou, olha o que eu fiz por essa pessoa. Querido, para, por favor, com esse mimimi. Para, por favor.
Para de achar que o outro é sempre errado. Uma verdade tem dois lados. E talvez sim, ela te ofendeu. E talvez sim, ela praticou algo contra você. E talvez sim, ela te magoou. Mas hoje nós aprendemos, e você acabou de ouvir, que você receber perdão. Você recebeu perdão. E nós sempre aprendemos que não existe pecado grande ou pecado pequeno. Existe pecado. Não existe erro grande ou erro pequeno. Existe erro. Não existe transgressão e transgressinha. Não existe. Existe transgressão e tudo é transgressão. Por isso eu quero te dizer uma coisa. O Senhor te perdoou. E Ele não perguntou, Ele não mensurou, Ele não colocou tamanho no erro que você tinha. Ele simplesmente ouviu a sua confissão, viu que você abandonou e liberou o perdão sobre a tua vida. E por que fica tão difícil nós perdoarmos as pessoas? E por que fica tão difícil a gente liberar perdão, a gente ser um canal de perdão para a vida de outras pessoas? Sabe por que fica difícil? Porque muitas das vezes você ainda não entendeu que você não é uma represa, você é um rio, e tudo que o Senhor libera sobre você é para que você derrame, é para que você flua, é para que você passe, é para que você lance, é para que você seja generoso, é para que você seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, e as pessoas possam viver aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem ganhado do Senhor. É para isso que Ele te salvou, é para isso que Ele te perdoou, é para isso que Ele te fez nova criatura, é para isso que Ele te deu uma nova história, é para isso que Ele te chamou. Aleluia. Então quando você entende que o perdão é libertador, tanto para a pessoa que recebe, quanto para quem perdoa, você começa a enxergar com outros olhos, você começa a ter outra ótica, você vê que o perdão te traz uma restauração, e te faz seguir em frente, mesmo quando o errado, o errante não é você. O perdão te liberta de uma algema, de uma cadeia, de uma corrente, e te deixa seguir em frente, querido, querida. Ah, mas pastor, você não sabe o que Ele me fez. Ai, pastor, mas se você soubesse o que Ele me fez em 1997, era maio também. Querido, por que você vive nisso ainda? Me explica por quê. Talvez você ainda não tinha, olha o que eu estou falando no passado, não tinha entendido o perdão de Deus, mas agora você passou a entender. E quem recebe o perdão está sempre pronto a perdoar. Quem entende o que é perdão sempre está disposto a perdoar. Quem viveu o perdão sempre libera perdão para a vida de outras pessoas, para que outras pessoas também possam viver a libertação que há no Senhor. Então, querido, quando você libera o perdão, quando você passa isso adiante, você tem uma restauração sobre a sua vida, você consegue seguir em frente, você tem o poder nas suas mãos de reconstruir. Talvez, e agora eu vou entrar nessa área de família, talvez existem agora irmãos que não falam com irmãos, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, parentes que já não se conversam mais, tudo isso por uma falha, por uma falta, por uma culpa, tudo isso para penalizar, tudo isso em vão. Em vão, porque você pode e deve liberar perdão sobre a vida dessas pessoas. Em vão, porque você está aprisionando e se aprisionando. Em vão, porque a sua vida não segue em frente e a vida dela também não. Em vão, porque você não precisa disso, porque você já entendeu que o perdão do Senhor é para ser repassado à vida das outras pessoas. Então por que quantas famílias hoje destruídas? Por que hoje não existe mais festa em família? Por que hoje não dá para comemorar o Natal todo mundo junto? Por que hoje você faz aniversário e nem posta, para que o seu vizinho, o seu primo não saiba, e porque você tem uma rusga, sei lá, você tem um problema com ele? Olha o que você causa às vezes por causa de um problema tão pequeno, por causa de uma falta tão pequena, por causa de algo tão minúsculo.
um pisão no pé que você não perdoou. Querido, hoje é dia de perdão. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. É o momento de nós lembrarmos do sacrifício dele. É o momento de nós relembrarmos aquilo que ele fez por nós. Querido, todos nós somos pecadores. Davi entendia disso. Ele vai dizer em uma das suas palavras: em pecado fui gerado, e no pecado me concebeu minha mãe. Nós pecamos todos os dias. Se você não peca, levanta aí e fala, querido. Você peca todos os dias. Você erra todos os dias. E todos os dias o Senhor te perdoa. E todos os dias a liberação de perdão para a tua vida. Mas nós caímos no erro de condicionar o perdão para a vida do outro. Eu só perdoo ele se ele fizer isso. Eu só perdoo ele se ele realizar isso. Se ele pagar isso. Eu não sei porquê, mas eu vou falar. Talvez você está aí aprisionando uma pessoa por causa de um cheque sem fundo que ela te deu em 1960. Sei lá. Estou colocando bem longe para que você entenda. No valor de R$20, Joey. Joey, R$20. E até hoje o cara não perdoou os R$20. O que vale R$20? Nada hoje. O que você compra com R$20? Mas você está aprisionando uma pessoa por causa disso. Você está se colocando numa prisão por causa disso. Querido, eu falei R$20, mas que fosse 1 milhão, dinheiro nenhum vale a liberdade de alguém. Dinheiro nenhum vale, o seu coração está preso, amargurado, rancoroso. Não vale, não vale, não vale. Porque nós recebemos vida. Porque nós recebemos libertação. A palavra do Senhor vai nos dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu acabei de dizer, nós não somos represa, nós somos um rio. E tudo aquilo que recebemos, liberdade, é para libertar os cativos, é para libertar aquelas pessoas que hoje se encontram escravas. E você tem esse poder sobre você. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Aleluia. Comece a revelar Cristo às pessoas através de um caráter totalmente polido, totalmente moldado, totalmente renovado, totalmente curado. Comece a revelar às pessoas o caráter de Deus que há em você. Você já aprendeu a revelar o amor de Deus, glória a Deus por isso. Você já aprendeu a servir as pessoas e assim revelar a Deus, glória a Deus por isso. Você já aprendeu e está aprendendo a ser generoso, porque a generosidade nasce no coração de Deus, glória a Deus por isso. Mas hoje você está aprendendo a perdoar, porque isso é algo do coração de Deus, isso faz parte do caráter divino. Então, como cristão, comece a revelar às pessoas a liberdade que há no perdoar. Talvez você está dizendo, mas o que ele cometeu comigo, o que ela fez contra mim é crime. Talvez algo tão pesado que é algo criminoso e merece ser julgado. Amém. Você perdoa, entra nos órgãos competentes e eles julgam. Se afaste, se é agressor, se afaste. Eu faço isso, eu falo isso para você. Se é algo agressivo, se é algo que te machuca, se é algo que está te ferindo, se afasta. Mas libera o seu coração da mágoa, liberta o seu coração da prisão, liberta o seu coração de culpa. Vai lá, denuncia, coloca na delegacia, que vá preso, que seja julgado pela justiça. Mas não se aprisione por causa disso, se liberte. Viva o perdão. Libere o perdão, entenda o perdão, que o perdão seja uma constante na tua vida. E que você possa fazer isso todos os dias, lembrando sempre: eu sou cristão e hoje Cristo já me perdoou. Porque muitas das vezes você levanta e já peca, e Ele já te perdoa. E para que as suas orações
tenham validade, para que as suas orações tenham eficácia, para que a tua oração chegue ao trono do Senhor e Ele te responda, e Ele te recompense. Você tem que cumprir aquilo que Ele nos ensinou. A oração que Jesus nos ensinou fala sobre a dívida, fala sobre o perdão. E se você não está praticando isso, como você quer orar isso? A Bíblia vai dizer, e Ele nos ensina: perdoa a minha dívida, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você não tem perdoado os seus devedores, como que você quer que Ele perdoe as suas dívidas? Se você não perdoa a culpa dos outros, como é que você quer que Ele perdoe a sua culpa? Querido, caminhando para o final, eu já chamo o Ministério de Louvor para que eles possam subir aqui. Hoje é um tempo de perdão. Hoje é um tempo de entender o perdão. Talvez nessa leitura de Mateus 18, 21, você deve estar preso ainda, mas ele falou 70 vezes 7, dá 490. Eu já perdoei mais de 490 vezes. Querido, isso foi uma força de linguagem. Isso foi expressar algo grande, para que não tivessem limites o perdão. Então eu quero te convidar hoje, se ainda existe dentro de você, eu vou fazer 2 tipos de oração agora. Eu quero orar. E nós já vamos passar para o momento da ceia. Mas eu quero fazer 2 orações com você. Eu quero orar por você que talvez ainda não tinha entendido o que é o perdão do Senhor e de como Ele é poderoso para perdoar as suas dívidas, as suas faltas, as suas culpas. Eu quero orar pela sua vida. Talvez tenha alguém agora assistindo essa mensagem, assistindo essa live, esse culto ao vivo, e que você ainda não confessou ao Senhor os seus pecados. Você não entregou a sua vida a Ele. Eu quero orar junto com você, para que essa oração seja uma oração de confissão, de rendição, e ao mesmo tempo seja uma oração de remissão. Essa é a primeira oração. Quero orar com você. Quero orar com você que precisa de perdão. A segunda oração, eu vou orar para você que não consegue liberar o perdão, para que o seu coração hoje seja quebrantado ao ponto de você perdoar e viver aquilo que Deus te chamou para viver, e ser aquilo que Deus te chamou para ser, e ser um verdadeiro cristão na sua essência. Então você que agora quer confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver agora. Junto nós vamos orar. Pai, eu oro agora com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga, Deus, que está em casa, que está, Senhor, em qualquer lugar agora. Talvez ele esteja sentado num banco de praça, mas colocou, Senhor, conectou-se conosco agora nessa manhã e estava precisando dessa palavra de perdão. Deus, essa pessoa que se sente culpada, cheia de dívidas, cheia de culpa, cheia de ofensa sobre si, Pai, eu quero orar com ela agora, e que o Teu Espírito Santo agora toque o coração dessa pessoa, e ela possa entender que há um Deus perdoador, há um Pai nos céus que entregou o Seu Filho para que morresse numa cruz, e para que os pecados, para que as dívidas fossem anuladas, fossem perdoadas, fossem pagas por esse sacrifício. Pai, eu oro agora para que ele sinta o perdão agora no coração. Liberta a mente, liberta o coração dessa pessoa. Pai, essa pessoa que se sente atormentada, depressiva, sempre, Senhor, com crise de ansiedade, porque ainda não viu o perdão sobre a sua vida, não recebeu perdão sobre a sua vida. Pai, eu oro agora com ele e declaro o perdão do Senhor sobre a vida dele, sobre o coração dele. Declaramos, ó Pai, que a partir de hoje essa pessoa viverá em paz. Declaramos,
declaramos que a partir de hoje toda a culpa foi anulada, toda a dívida foi rasgada, tudo aquilo que prendia essa pessoa foi anulado, ó Pai, pelo poder que há no Teu nome. Jesus, eu peço agora a Tua paz, a paz que excede o entendimento, a Tua alegria que revigora, ó Pai. Eu peço agora a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, e que ele possa entender, e que ela possa entender que o Senhor levou sobre si tudo que era contra nós. Pai amado, que a paz esteja sobre ele, sobre o coração e sobre a mente, sobre a casa. Pai amado, que a partir de agora ele comece a viver coisas novas. Aqueles, ó Pai, que estão confessando o Senhor como Jesus Cristo, o único suficiente Salvador de suas vidas. Pai amado, que agora o Senhor possa habitar nesses corações, que o Senhor possa fazer morada, que o Senhor possa fazer uma grande transformação, e que eles possam começar a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para eles. Pai amado, uma nova vida, uma nova história, um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo sobre a vida dessa pessoa. Pai amado, que ele possa entender o valor de ser filho, que ele possa viver essa identidade que o Senhor nos deu, de filhos do Senhor, cordeiros na sua herança. Pai, nós declaramos agora sobre a vida desse irmão, dessa irmã, a bênção do Senhor. Pai, e continuando essa oração, agora eu oro pelos corações que até hoje estavam amarrados, trancados, que não liberavam perdão, ó Pai, mesmo sendo cristãos, ainda não tinham entendido o que é o perdão, o valor do perdão, e mais do que isso, ainda não tinham liberado o perdão sobre outras pessoas. Pai, que esse coração agora seja quebrantado. Pai, que esse coração seja tocado, que esse coração agora seja movido pelo Senhor, que Teu Espírito Santo agora passe sobre esse coração, passe sobre essa mente, que tudo aquilo que ele tem feito de aprisionar, de culpar, de cobrar, Pai amado, que agora seja tirado do coração, que venha uma paz também sobre este coração, que ele possa entender que na medida que ele foi perdoado, é a medida que ele deve perdoar, que ele possa entender que ele não é uma represa, mas ele é um rio que flui do Senhor para a vida das pessoas, assim como ele recebeu amor, assim como ele recebe generosidade, assim como ele recebe perdão, que ele possa fluir sobre a vida de outras pessoas, que ele possa derramar isso sobre outras pessoas, que outras pessoas possam ser tocadas e alcançadas pelo poder do perdão que o Senhor liberou sobre essa vida. Pai amado, que ele possa ensinar as outras pessoas sobre o perdão, que ele seja uma referência de como perdoar. Pai amado, que o coração dele não esteja aprisionado, que a mente dele não esteja aprisionada, mas que eles possam viver aquilo que o Senhor tem para eles todos os dias. Pai amado, que hoje venha sobre eles, ó Pai, o perdão do Senhor, e que isso, Senhor, transborde sobre a vida de outras pessoas. Pai amado, que ele possa pegar o telefone agora e ligar, Senhor, para um primo, para um amigo, para um cunhado, para o pai, para a mãe, Pai, que ele possa agora manifestar o perdão na vida de alguém, manifestar, Senhor, a quitação, a remissão dessa dívida. E que essa pessoa possa começar a partir de agora a viver a plenitude daquilo que o Senhor o chamou para viver. Que ele possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que o Senhor possa hoje manifestar sobre ele, ó Deus, a Tua glória, a Tua paz, a Tua majestade. Que o caráter cristão seja desenvolvido agora. Ah, Deus, que a identidade cristã, ó Pai, possa estar sobre a mente, sobre o coração, sobre as atitudes, sobre a fala. Deus, que ele possa agora, na casa que ele está, no lugar onde ele está, começar a viver uma nova vida, começar a viver um novo ciclo, uma nova estação, uma nova história, ó Deus. Hoje, a partir de hoje, nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua glória, declaramos o Teu poder sobre essa vida, uma nova história sobre ele. Hoje começa, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecemos e Te louvamos por tudo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós declaramos essa vida sobre você.